Eu acho que as pessoas hoje se escondem por trás dessas máscaras porque elas querem alimentar essa fantasia que se criou nas redes sociais e por isso que cria essa casca de não querer se permitir. Isso é uma realidade hoje. Eu preciso ser melhor ou igual ao outro. Eu preciso me sentir pertencente a algum ambiente. Isso é um fato. E eu descobri que não existe busca da felicidade. Felicidade é uma escolha. Ou tu escolhe ser feliz, ou tu não é. E não tem nada que vai mudar na tua vida isso. Se tu não acha que tu é feliz com o que tu tem hoje, com a vida que tu tem hoje, tu não vai ser feliz com a tua vida de amanhã, tu não vai ser feliz com 1 milhão na tua conta, tu não vai ser feliz sendo famoso. Não é isso que traz felicidade. Pessoas que são acumuladoras. Pessoas que fazem coleção de joias, sapatos, bolsas. Pessoas consumistas. Isso tudo é uma programação cultural milenar. E muitas vezes a pessoa está fazendo, ela nem sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. E como que isso interfere ainda mais quando você chega a algo que você comprou. Você olha para aquilo e fica pensando assim, ó, por que eu fui comprar isso? E eu vou ousar em falar algo aqui que é bem polêmico. As pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Muitas vezes, para nós crescermos e tornarmos adultos, é preciso sair do ninho. Isso. E sair do ninho, muitas vezes, é andar sozinho. E eu acho que esse é o maior medo que nós temos, né? Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no BC Primecast. E hoje o episódio é muito especial, que nós vamos tratar das suas emoções, porque eu estou aqui com a treinadora comportamental Patrícia. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem. Esse assunto é um assunto que já me deixa muito animado, porque a gente recentemente participamos da imersão do Diego Corrêa, Metamorfase, que foi um grande divisor de águas para nós, trouxe muito entendimento. E nessa ocasião, nós tivemos a oportunidade de te conhecer, que tu foi uma das treinadoras que fizeram, né, as dinâmicas conosco. E nós percebemos ali que a nossa mente, que os nossos traumas do passado, muita coisa influencia diretamente no tipo de pessoas que nós somos hoje, no tipo de vida que nós levamos, como que nós encaramos nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas finanças, nossa prosperidade. E isso, o que é engraçado é que muitas pessoas que às vezes tu não imagina que sejam parecidas contigo, carregam as mesmas dores. Então eu queria começar contigo falando um pouquinho como é que funciona essa autopercepção da pessoa entender que ela tem algum problema. Primeiro que acontece por conta da forma com qual fomos educados, criados. A gente foi criado para ser forte, para não demonstrar fraqueza, para não ser agressivo ou falar algo para outra pessoa que te machucou. Muitas vezes estamos sendo leais a quem veio antes de nós, então isso é importante ter consciência. Porque quando eu fui criado de uma forma que eu não posso demonstrar fraqueza, como é que eu vou me expor a outra pessoa? Como eu sendo hipnoterapeuta, eu vou demonstrar que eu tenho medo ou insegurança? Se eu levo isso para a pessoa, que ela precisa olhar para isso de uma forma diferente. Só que o que as pessoas estão esquecendo, que acima de tudo elas são seres humanos. E o ser humano é sujeito a erro, a falhas. E a pessoa só vai evoluir a partir do momento que ela se permitir a olhar para a sua história de forma diferente. É só dessa forma. Quando ela olhar com amor para a sua história, para suas emoções, e ela entender que ela pode sim sentir o que ela está sentindo, que ela pode sim se permitir a ir além nesses sentimentos. E entender que quando eu me permito a dar um passo para trás, sentir o que eu estou sentindo e me entregar nisso naquele momento. Sentir tudo o que ela está sentindo, mas a partir daquele momento começar a criar estratégias para sair daquela situação e olhar como força para aquela situação vivenciada, ela muda todo o contexto e toda a realidade dela. As máscaras vão estar presentes? Vão, porque ela não quer demonstrar a fraqueza que ela tem. Ela não quer. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente se torna aquilo que os outros querem que nos tornamos. Sabe por quê?
E sabe por que eu aceito isso como verdade absoluta? Por quê? Porque eu preciso me sentir pertencente a um grupo, a um clã. E é só dessa forma. E aí eu te pergunto, quantas vezes na vida você já fez coisas que não queria fazer? Esteve em lugar que não queria estar, para somente se sentir pertencente. E quando eu faço isso, eu estou me machucando profundamente. Porque talvez não é ali o meu lugar. Talvez eu poderia estar num outro lugar. Mas tem um porém. Muitas vezes eu não me sinto bem em um determinado lugar ou uma situação porque algo lá atrás na minha vida já aconteceu diante daquela situação. E aciona uma programação de não merecimento. E quando eu busco ajuda, quando eu busco terapia de qualquer forma, quando eu encontro a minha verdade, quando eu reconheço as minhas falhas, os meus erros, eu posso mudar essa realidade. Só que eu só vou entender isso quando eu estiver num processo de dor profunda. Quando não há mais saída. E isso pode ser de uma forma diferente. Porque a terapia, ela não é só para quando você não tem mais saída na sua vida. Terapia é qualidade de vida. E isso muda a sua realidade. Mas quando eu vou lá atrás e vejo a minha dor, eu vejo a minha fraqueza e percebo por que eu quero estar aqui. Porque muitas vezes você está no lugar certo, só que está olhando de forma errada para a situação em qual você está. E quantas vezes eu mesma já me senti que não deveria estar em um determinado lugar. Recentemente participei de um evento. Quando cheguei era um evento bem, vamos falar chique, mas tem uma outra palavra que eu não sei qual trazer agora. Um evento grandioso. Um evento de alto padrão. Isso. E quando eu cheguei lá, eu me senti um peixe fora d'água. E foi bem difícil para mim permanecer lá. E teve um determinado momento que eu fui no banheiro, coloquei as mãos em cima, assim, do armarinho, e pensei assim, eu olhei para mim e falei para mim assim, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? A minha vontade era de sair correndo de lá. E aí veio uma voz, e eu falo que é Deus falando comigo, e ele falou assim, acalma o teu coração, você está no lugar certo. Se você está aqui, é porque você merece estar aqui. Eu te coloquei aqui. Senta lá e observa. Observa o que está acontecendo. E foi o que eu fiz. E aí eu entendi que por conta das minhas origens, eu não me sentia merecedora de estar nesse ambiente, nesse lugar. Olha quantas emoções estão por trás das limitações da sua vida. Sim. Quantas coisas você vem passando e oportunidades que você perde por não se sentir merecedor de estar ali. Agora, se eu me permito sentir o que eu senti, desde o momento que eu pisei nesse lugar, você acha que eu teria ficado até o final? Não. Não. E quantas vezes você que está ouvindo esse podcast já sentiu-se assim e desperdiçou grandes oportunidades na sua vida? Bem como tu falou, né, essa questão aí do pertencimento e muito tá linkado ao nosso passado, porque às vezes no nosso passado, alguma figura de autoridade, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, determinou para ti que tu não tem valor, determinou para ti o limite até onde tu vai chegar. Às vezes para algumas famílias até a questão do sucesso e do dinheiro é um tabu, como se fosse algo negativo, como se o fato de tu ter uma ambição de crescimento de carreira significa que tu vai ser soberbo só porque tu busca estar num lugar melhor que daqui a pouco que ninguém da tua família atingiu. Mas se tu tem aquele sonho, tu tem que correr atrás dele. Se tu faz correto, não passa ninguém para trás, faz as coisas, né, da forma com que tem que ser feitas, né? Isso é muito louvável. Em relação à questão do pertencimento, muitas vezes as pessoas acabam se condicionando a permanecer em algum local, com alguma empresa ou com algum companheiro para suprir uma carência ou uma deficiência que ela adquiriu no seu passado. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Isso. E, principalmente, ela vai suprir essa deficiência não pelo ser humano que ela já se tornou, mas ela vai suprir
pela dor da criança, do adolescente, a falta que teve lá na vida dela naquele momento. Muitas vezes nos punimos drasticamente, não nos permitirmos ir além. Um exemplo que eu uso muito é: quantas vezes você foi limitado de ter o teu sucesso na tua vida? Um exemplo simples. Eu tenho uma menina e um menino. E quando bebezinhos, em algum momento, eles estavam em cima de algo, uma mesa, alguma coisa. Qual é o ato de um pai e de uma mãe? Tirar dali, Tirar proteger. dali, proteger. Só que se eu te falar que aquilo ali era a maior conquista dele, porque ele se esforçou muito para conseguir subir ali. Entendi. E quantas vezes você poderia estar num nível maior e você não está? Sabe por quê? A sua mente entende que você não vai agradar o seu pai e a sua mãe se você alcançar aquilo. Nossa, figura de autoridade, não tem permissão de estar naquele local. Isso. Você não tem. E quantas pessoas que a gente conhece que lutam e ficam no loop mental e não conseguem sair daquilo? Mas porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento que a mente dele está sabotando ele por conta de vivências lá do passado, de dificuldades que ele já vivenciou lá no passado. E isso limita totalmente a caminhada dele no hoje. Limita e faz com que a pessoa fique parada no tempo, fique estagnada. E vai interferir em todas as áreas da vida. E aí em qual dificuldade você está tendo mais? E você precisa olhar para isso. O que aconteceu lá no passado? O que me limitou? O que me limita de eu poder ir além? Tudo na tua vida é de acordo com o que você pensa, sente e deseja. A nossa mente, a gente programa e reprograma ela através da lei da imaginação e repetição. Qual é a programação que você está colocando na sua vida? Tu sabe que tu tá falando algo muito interessante. Eu gosto muito de estudar. Eu acho que é obrigação de todo mundo, né? Mas eu, como comunicador, ainda sempre busco um pouco mais para poder estar mais familiarizado para conversar sobre todos os assuntos. E estava fazendo algum estudo a respeito da escravidão, né? Tá falando dessa questão aí do pertencimento do pensamento coletivo, até porque o meio influencia muito o indivíduo. O que acontece? Foi feito através de pesquisas, estudos que mostram que os escravos tendiam, né, com o passar do tempo, por exemplo, os primeiros africanos lutaram, se rebelaram, mas as próximas gerações que já foram nascendo cativas, elas já automaticamente já começaram a aceitar aquela posição de escravidão e aquilo fazer parte tipo do cotidiano delas, do normal delas. Então elas já não tinham mais aquela percepção do valor humano. Para elas já era normal elas serem tratadas daquela forma, elas serem imprimidas, né, todas aquelas torturas psicológicas e físicas sobre elas. E elas já aceitavam isso porque na mente delas essa era a condição delas. Os patrões delas viviam aqui, tinham esses direitos, os trabalhadores esses, e eles eram isso aqui e essa era a realidade deles. Então é muito difícil para quem nasce numa realidade subjugada, numa realidade de pobreza, de conseguir se sentir pertencente a uma classe melhor, né? Isso mesmo. E aí vem a questão: por que eu estou aqui? Por que eu mereço isso? Se os meus pais não tiveram, se os meus avós não tiveram, se os meus bisavós não tiveram. Existe algo dentro da parapsicologia que é muito importante que as pessoas desconhecem. A gente herda programações culturais milenares. Civilização da carência e da abundância. Civilização da carência, povos oriundos da Europa. E aí vem bem de acordo com o que tu falou aqui. No passado, eles precisavam lutar muito para se manter vivos, por conta dos longos invernos. Então, eles precisavam estocar alimentos, roupas e tudo o que eles precisavam para se manterem vivos durante esse processo. Princípio natural de sobrevivência. O que acontece? Não tinha como eles saírem de casa. Como que isso interfere hoje na nossa vida? Pessoas que são acumuladoras. Pessoas que, quando recebem pessoas na sua casa, vão colocar o melhor jogo de janta, arrumar uma mesa impecável. Não pode faltar comida de jeito nenhum. E quando estão só com a sua família, não se brindam com essa mesa impecável. Não fazem uma comida
diferente para comer num dia de semana. Pessoas que são acumuladoras, pessoas que fazem coleção de joias, sapatos, bolsas, pessoas consumistas. Isso tudo é uma programação cultural milenar. E muitas vezes a pessoa está fazendo, ela nem sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. E como que isso interfere ainda mais quando você chega a algo que você comprou. Você olha para aquilo e fica pensando assim, ó, por que eu fui comprar isso? Eu podia ter guardado esse dinheiro para outra coisa. E ainda você se culpa. E para sua mente, quando você se culpa, o culpado merece castigo. Sim. E aí fica um ciclo vicioso de situações. Além disso, existe uma coisa muito importante. Não consegue se brindar com lazer de momentos com a sua família. Não consegue. Por quê? Porque a sua mente entende que precisa trabalhar para conseguir as coisas. Um esforço árduo para conseguir as coisas. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos hoje, e que Deus nos fala muito, que você é bênção. E que a prosperidade, ela faz parte da sua vida. E que o dinheiro está disponível. Mas tudo vai de como você está olhando para isso. E qual é o olhar que você tem para isso? Isso faz uma diferença. Civilização da abundância. Não é porque tem dinheiro, porque está sobrando. Não. É porque são os povos oriundos das florestas tropicais. Eles precisavam trabalhar da mesma forma? Não. Não. Tinham mais recursos em abundância. Isso. E isso faz uma diferença grande no entendimento. Quando há uma junção dessas duas partes, de casais, carência e abundância, o que acontece? Conflitos. Por quê? A abundância quer aproveitar a vida. Carência quer guardar. E pensa em ter, ser e aparecer. Nós sabemos que é assim. Então, aqui no Brasil, eu sempre uso esse exemplo. O Sul e o Nordeste. Quando nós vamos para lá, e eu já tive clientes que me falaram isso, eles falam que a gente é escravo do trabalho. Porque a gente trabalha muito. E não se brinda com lazer. E não deixa de ser uma verdade. Sim. Você vai fazer isso quando você tem conhecimento. E vai mudar a sua realidade. Quando eles vinham para cá, no passado, o que acontecia? As pessoas julgavam, criticavam. Ah, porque é de tal lugar, que é assim, é malandro, preguiçoso. E eu sempre dentro de mim pensava, não, tem que ter alguma coisa para ser desta forma, porque são culturas diferentes. Hoje eu entendo que eles são civilização da abundância, nós somos carência. E aí quando eu entendo isso, eu passo a não julgar mais. Porque eles também trabalham, mas eles aproveitam a vida. Enquanto nós trabalhamos e não aproveitamos. Não tiramos um momento para estar com as pessoas. Não tiramos um momento para ir tomar um café com um amigo. Então, isso é importante você já entender. Porque você é regido por programações muito além do que você tem controle. De até 7 gerações passadas. E está escrito nas tuas células. Nossa. Não é no seu DNA. É nas tuas células que está isso. E muitas vezes você vai agir e reagir sem mesmo saber o porquê você está vivenciando aquilo. E você se culpa. E você tem dúvidas de dar o próximo passo. E você não sabe o porquê que a tua vida está enrolada e por que você não dá conta. São por essas programações. E nos atendimentos a gente coloca isso bem claro para as pessoas, nos meus atendimentos no consultório. Para que a pessoa entenda a história dela e o porquê que certas situações acontecem na vida dela. E é só dessa forma. Quando eu entendo as minhas origens, quando eu sei o que acontece para mim agir de tal forma. Só que tem, além disso, existe era tecnológica e era dos músculos. Era dos músculos, serviço braçal. Veja nossos pais, o quanto que eles tiveram que trabalhar arduamente para conseguir as coisas. E quem é de 1990 para baixo é a era dos músculos. Sim. Onde tem que se trabalhar muito para se conseguir as coisas, onde tudo é muito difícil para se conseguir. E isso vai gerando frustrações dentro da gente. Só que a gente não entende de onde que vem isso. Só vai mudar quando eu busco autoconhecimento. E quando eu vou entender a minha realidade e as minhas origens.
É só dessa forma que eu vou mudar isso. E quando eu honro as minhas origens, quando eu honro a minha história, eu mudo toda a minha realidade. Eu mudo toda a minha realidade. Ah, Patrícia, mas eu não quero olhar para as minhas dores porque é difícil demais. Aí está o grande problema. Você está olhando para as dores. Mas e que tal você olhar o que você aprendeu com aquelas situações? Uhum. Porque todo sofrimento, toda dor, existe um grande aprendizado. E qual é o aprendizado que você não está olhando na sua vida ainda? E digo mais, enquanto você não aprender a lidar com essas emoções, a sua vida vai dando voltas e você vai vivenciando novamente as mesmas situações até que você aprenda. Até que você olhe da forma correta para as situações que aconteceram na sua vida. E como a pessoa pode fazer algum exercício para buscar essa valorização na sua mente? Porque muitas pessoas elas se enxergam com um valor inferior às demais pessoas por não ter, né, não estar numa posição social mais elevada, por não ter tanto destaque na carreira, por não ter tanto dinheiro, e muitas vezes elas deixam de trilhar o sonho, trilhar o caminho, porque acham que aquilo não pertence a elas, que não faz parte da realidade delas, que elas não podem almejar isso. Tanto que tem uma dinâmica muito... Dinâmica não, tem um exemplo muito interessante do meu passado, que na minha primeira empresa, nós estávamos todos jovens lá, e estávamos todos reunidos almoçando, e daí estava falando, né? Ah, eu quero me tornar aqui o gerente de tal departamento. Ah, eu quero me tornar o responsável disso. Ah, eu quero tocar o estoque. E tu, Thiago? Ah, eu gostaria um dia de ser um proprietário dessa empresa. Não daquela particularmente, mas ser como ele. Nossa, mas que tu tá soberbo, não sei o que. Eu falei assim, não, esse é o meu sonho. Vocês perguntaram qual é o meu sonho. Meu sonho não é ser o gerente do departamento, meu sonho é ser o proprietário da empresa. Se o cara saiu do zero e chegou até lá, por que eu também não posso? Entendeu? Então, mas já tem um pensamento de muitas pessoas coletivas de que o teu teto tem que ser mais abaixo, né? Como que a pessoa consegue exercitar de buscar essa valorização dela, conseguir virar essa chave? Vou voltar a falar uma coisa bem importante. Quando eu olho para minha história com amor, eu mudo a minha realidade. Quando eu olho para minha história e percebo tudo que eu passei e uso isso como força, eu mudo a história, a minha história. Agora, quando eu olho para minha história e fico contando as historinhas que a minha mente quer que eu conte, eu vou continuar no sofrimento e não vou alcançar aquilo. E não é proibido sonhar, não é proibido desejar, não é proibido co-criar a realidade que você deseja. Agora, você se limita. Sabe por que você se limita? Para sentir-se pertencente ao grupo em qual você está. E você e passa a não acreditar na tua capacidade, no teu potencial. Porque veio uma crítica. E quando vem essa crítica, perceba, realmente, quem essa pessoa representa que gerou esse sentimento que gerou dentro de mim? Uhum. E isso faz uma diferença. Porque a tua mente só vai trazer à tona aquilo que ela já reconhece. Aquilo que você já vivenciou em algum momento da sua vida. Só dessa forma. Uhum. Então, não quer dizer que você está aqui, que você pode subir de nível. Se você subiu o seu nível, é porque é mérito de quem? Seu. É meu. Agora, se você se deixar contaminar pelo que os outros falam, você vai ficar onde? Parado? Parado. E aí eu pergunto, você quer continuar parado ou você quer crescer? E ir atrás dos seus sonhos. Com certeza. Isso faz uma diferença muito grande. E muitas pessoas estão limitadas. Se fosse dessa forma, eu não estaria aqui hoje, conversando com vocês. Se eu tivesse dado espaço às limitações que a minha vida me trouxe, eu não estaria aqui. Porque eu venho de uma família muito simples, aonde em um determinado momento da nossa história, o meu pai não... A gente ia na reza e no interior de Rancho Queimado, eu sou natural. E lá o meu pai terminava e o meu pai pegava o trator e a gente ia embora. E aí o que acontecia?
Um dia ele contou chorando para mim que ele ia embora porque ele não tinha dinheiro para comprar uma balinha para nós. Nossa. Então, se eu tivesse olhado para isso, eu teria ido estudar? Estaria onde estou e seria autoridade no que eu sou hoje? Não. Não. Não seria. E a maior forma de eu honrar todos os esforços que o meu pai e minha mãe fizeram para mim estar aqui é eu dar muito certo na vida. Sim. É eu acreditar em mim. É eu me acolher. É eu me perceber quem eu me tornei diante das minhas origens. E eu não posso carregar as dores deles. São deles. E é importante que eu me coloque apenas no lugar de filha que sou. Quando eu faço isso, eu mudo toda a minha realidade. E não passo essa carga de sofrimento e escassez para os meus filhos. Uhum. Então perceba que legado que você quer deixar para os teus filhos. Como você quer ser lembrado no mundo? Sim. Como uma pessoa que reclamou a vida toda e fica olhando para suas dores e contando historinha das suas dores? Ou você quer ser lembrado por alguém que lutou, batalhou para estar onde está? Tu sabe, Paty, existe alguns poucos privilegiados que nascem em famílias muito bem-sucedidas, né? Os chamados old monies, né? Que já nascem num berço de riqueza e que têm tudo ao seu alcance, é outra realidade. A grande maioria de nós precisa batalhar pelo seu espaço. E eu quero falar um negócio para vocês que talvez você saiba, talvez não, mas o mundo não é um lugar bonito. É um lugar sujo, é um lugar ruim, tá aí a natureza. Vai ver a natureza como é que é na natureza. A natureza não tem dó. Ah, nasceu aquele lindo filhotinho de cervo, vai lá o leão e come ele. E ai, que horror! Não, é a lei da sobrevivência. Tá todo mundo ali caçando, tá todo mundo ali sobrevivendo e é um ciclo. A natureza, ela já busca, né, essa questão de sobrevivência. Então tá todo mundo ali caçando, tá todo mundo ali numa luta pela sobrevivência. E nós não é diferente. Nós estamos numa luta pela sobrevivência. Isso. Ah, eu quero a minha chance. Ah, ninguém olha pra mim. Tá, mas o outro também quer a chance, o outro também tem uma história triste e tá todo mundo naquela batalha. Obviamente que eu acho que valores, princípios e caráter é algo que tu não pode discutir. São atalhos que tu pode burlar, mas eu acho que isso não vai te levar a um lugar bom. Pode até momentaneamente te dar algum retorno, mas eu não acredito nisso. Mas a grande questão é que na vida a resiliência, eu acho que é tudo, né? Essa tua capacidade de aguentar tudo que a vida te lança e tu permanecer firme, e tu seguir em frente. Por isso que é muito importante tu estar alicerçado, o teu emocional, tu saber quem tu é e tu ter um objetivo, quem eu sou, da onde eu vim e para onde que eu quero ir. Isso. Isso é importante, porque um exemplo que tu trouxe, né? A pessoa vai se manter ali ou não? Ela vai se manter até um tempo. Uhum. Mas ela vai cair, porque ela não vai aguentar segurar. Uma hora a verdade vai aparecer. Quando você faz realmente o que você está fazendo por amor e não coloca o dinheiro acima do que você está fazendo. Precisamos do dinheiro? Precisamos por conta da nossa sobrevivência. Queremos algo melhor. Só que se é mérito seu estar ali e receber o que você está recebendo pelo que você entrega, é o teu valor. E a gente precisa aprender a se valorizar. E muitas vezes a gente não sabe se valorizar. E não sabe cobrar o valor certo. Sim. Por quê? Porque a gente não vai agradar quem? Nosso pai e nossa mãe. Nossa. Porque para eles foi difícil. Uhum. Mas para mim não pode ser fácil. Deixa eu aproveitar aqui e te fazer uma pergunta sobre dinheiro, porque é algo assim que até eu particularmente sinto que eu tenho algum bloqueio em relação a isso e eu acho que muitas pessoas se identificam com isso. Eu queria trazer isso um pouco à tona, dos dois lados de vista, tá? Mas nós fizemos na nossa imersão uma dinâmica a respeito de dinheiro, né? No qual a gente tinha que dar, tinha que tomar, podia receber, podia interagir. E eu tive muita dificuldade de tomar o dinheiro.
Porque quando, mesmo que tipo tivesse no meu direito, e eu sinto muito nisso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito mais de doar, de entregar, mas eu tenho muita dificuldade de tirar, de receber. No que se atribui isso? Primeiro eu quero te perguntar uma coisa. Quantas coisas na tua vida foram tomadas de você? Muitas. Interessante. E aí eu te pergunto, o que acontece que você não pode tomar o que é teu? O que a vida tem para te oferecer? Eu acho que eu criei um trauma sobre a negatividade que isso trouxe para minha vida e eu não gostaria de replicar isso para alguém. Sobre o dar e tomar, ele precisa estar em constante processo. Eu tomo, eu dou. Eu tomo, eu dou. É dessa forma. Só que, eu te pergunto, quando você deixa de tomar algo, o que acontece com você? Me prejudico? Te prejudica. Mas não se prejudica só você. Prejudico a minha família. Tua família. E você vai permitir que a vida continue te limitando a ser o que você sabe que você vai ser, por conta de não ocupar o teu lugar na vida e tomar o que é teu por direito divino? Sim. Quanto tempo ainda você vai se permitir a não perceber o teu real valor? A não olhar com amor e perceber que você pode ir muito além. Não só você, como eu, como todos temos essa dificuldade. Todos que vêm de um sofrimento para chegar onde está, passam por essa dificuldade. Todas as pessoas. Eu seria hipócrita em falar que eu também não tenho as mesmas dificuldades. Porque todos temos. Porque as programações são muito mais fortes do que nós podemos imaginar. Isso tem alguma relação com a tua percepção de valor? E quando eu falo isso, eu digo, por exemplo, no valor profissional, a pessoa te dizer assim, nossa, tu é uma baita treinadora comportamental. Tu vai dizer assim, ah não, obrigado, mas eu ainda estou estudando, ainda estou me capacitando, tem outros muito melhores e tal. Tem alguma relação com isso também? Tem. Você não percebe quem você é. Você não valoriza quem você é. E você, principalmente, não valoriza o conhecimento que você tem. Algo que o meu esposo falou para mim, porque eu não percebia todo o conhecimento que eu tinha. Para mim é algo normal ter esse conhecimento. Mas para as outras pessoas que estão ao nosso redor, não. Elas nos enxergam de forma diferente. E ele falou para mim assim, amor, você é autoridade naquilo que você faz. Não importa se vem o Papa aqui, vamos usar esse termo. Você é autoridade naquilo que você faz. Não importa a pessoa que vai chegar aqui. Você é especialista. A pessoa é especialista na área dela. Então, como que eu vou me valorizar? Nos pequenos detalhes. Nesses pequenos detalhes de eu olhar para mim, saber quem eu sou. Olhar para minha história e perceber que eu estou aqui por conta dessa história vivida. Por conta desse pai e dessa mãe, sendo bom ou não, da forma com qual eu criei na minha mente que eu queria eles, eu estou aqui. E posso chegar muito além quando eu deixo esses pesos, quando eu olho para minha história como força, eu posso chegar muito além. Mas quando eu olho para essa história e não sei o meu real valor, eu me limito. E principalmente quando eu duvido das minhas capacidades, seja por qualquer motivo que foi me dado lá na minha vida, na minha infância ou adolescência. Porque isso acontece. Existem muitas pessoas más que nos limitam, que falam coisas num momento que não deveria ser falado. E eu vejo isso muito dentro do consultório. Por quê? Porque as pessoas chegam com dores profundas da infância. Dores profundas que só elas sentem e nós não podemos julgar. Porque nós não passamos pela vida delas. Não passamos o sofrimento que ela passou. Como é que essa pessoa vai se valorizar para ela chegar além? Não tem como. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito das figuras de autoridades na tua vida, sobre esse tema que nós estamos falando. Quando o pai
ou uma mãe diz que tu não é suficiente ou que tu não é bom o bastante, eu vejo muitos casos, já ouvi muitos casos aqui nessa mesa de pessoas que tinham um grande desempenho e apresentar para o pai e para a mãe, por exemplo, boletim tudo 10 lá, não, isso não é bom o bastante, tu destacou lá na peça, lá, a pessoa tem desejo daqui a pouco de ser ator, de ser atriz, não, tu não é bom o bastante, isso não é para ti, da pessoa carregar isso e ter essa desvalorização porque teve uma figura de autoridade que colocou isso e a pessoa tende a acatar esse comando que foi colocado para ela. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as figuras de autoridades na nossa vida. Isso é importante. Por quê? Porque a nossa mente vai respeitar aquilo que nos foi colocado. Está como programação na sua mente. Como é que você vai desrespeitar seu pai e sua mãe? Como é que você vai desrespeitá-los podendo ir para a vida e fazendo de forma diferente? Você não vai. Primeiro, que o filho se torna aquilo que o pai espera dele. O aluno se torna aquilo que o professor espera dele. A gente vai se moldar no meio em qual a gente vive. A ambiência em qual a gente se encontra. Então, tu quer dizer que se o pai chega pro filho e diz para ele assim, meu filho, tu vai ser um grande empresário, tu vai ser milionário, tu vai ser o cara mais bem-sucedido que tem, ele vai buscar e vai se encorajar a trilhar esse caminho, em contrapartida do pai que diz assim, tu não vai ser ninguém na vida, tu nunca vai ter um bom emprego, tu vai ter problema financeiro, tu nunca vai ser ninguém. Ele tende a assumir essa posição. Tende. Se não há uma compreensão, há uma grande possibilidade disso acontecer. Todos os dois lados existem os seus prós e contras. Vai de acordo com que a criança ou o ser humano internaliza aquilo naquele momento. Por quê? Como é que chega alguém até mim, certo? Eu olho para essa pessoa, sinto a energia dela e eu sei que tá difícil para a pessoa e que ela não aguenta mais a vida, as situações que estão acontecendo. Mas se eu, como profissional, olho para essa pessoa, tô falando profissionalmente, depois eu volto a essa questão só para você entender. Aí eu olho para você e chego para você e falo assim, meu Deus, tua vida não tem mais jeito mesmo. Não tem o que fazer. Nada dá certo, você não vai para frente, tudo que tu faz dá errado, tudo que tu me contou, tu nunca teve sucesso na tua vida. Como é que tu vai se sentir? Arrasado. Agora, se tu chega com essa mesma situação para mim e eu falo, tem jeito, a gente dá conta de superar isso, mas eu preciso que você olhe para sua vida de forma diferente e vamos criar juntos estratégias para sair disso, porque eu não vejo essa pessoa que você está me falando aqui, eu vejo alguém muito melhor do que você está se apresentando para mim, mas você está num estado hipnótico do que foi colocado para você. Sim. Então, se você quer, a gente pode sair disso. Só que esse estado hipnótico, ele vem já de muito antes. Lá na infância, adolescência, de um pai, de uma mãe que falou uma palavra maldita no momento errado. A criança vai assumir aquilo como verdade. Mesmo que ela lute e queira, ela vai se tornar um fracassado. Porque foi colocado muitas vezes aquilo intensamente. E ela não consegue sair daquilo. Ela poderia sair e ter sucesso muito rápido. Mas ela não consegue. Não consegue por quê? Primeiro que está uma programação muito forte. E ela não tem conhecimento para sair daquilo. E não busca ajuda para sair daquilo. Porque as pessoas têm medo de buscar ajuda e de mexer nas feridas dela. Então ela vai se manter num lugar cômodo. E a mente não vai tirar ela daquele lugar cômodo. Não vai. Então ela não vai para a vida. Ela vai com muita dificuldade conseguir as coisas. Por que umas pessoas dão um salto quântico? Porque elas entendem o real sentido da vida dela. O porquê elas estão aqui. E não estou nem falando de propósito, porque nossa vida a gente vai ter muitos propósitos. Mas eu estou falando da pessoa acreditar nela mesma. E de perceber que mesmo diante daquilo que o pai e a mãe falou, eles falaram num momento que eles não estavam bem ou estavam passando por dificuldade. Existem inúmeras coisas que estão por trás disso. E precisa de uma avaliação minuciosa para a gente perceber o que está ali. Mas a pessoa é capaz de sair do lugar em que ela se encontra quando ela se permite a ser ela mesma.
Não adianta você botar uma máscara e querer ser o que você não é. Você não vai sustentar isso. Você não vai sustentar isso. Se você não vive a tua essência, você não vai para a vida. Uma hora a máscara cai. E aí o tombo é feio. E aí, para se recuperar, não é fácil. Quando você vive a tua essência, e eu sempre ensino no consultório porque vem para mim ensinar isso. Ensine para as pessoas a importância do amor. Mas o amor que Deus deixou como ensinamento, que é o amor que não julga, é o amor que acolhe, é o amor que transforma. É esse amor que a gente precisa viver. Se a minha mãe fez algo para mim que me machucou, por que é que eu vou ficar julgando a minha mãe uma vida toda por ela não ter me dado aquilo que eu esperei e que eu criei de expectativa? É justo isso? Não. Não é? E quantas pessoas, eu fico, né, bem impactada com isso, porque eu já estive nesse lugar de esperar algo da minha mãe. E eu sei o quanto isso dói. Só que eu não posso jogar a culpa do meu fracasso em cima da minha mãe e esperar que ela faça algo por mim. Eu não posso fazer isso. Porque ela fez o melhor enquanto mãe, o melhor que sabia e que podia. Ela deu a forma de amar dela. Existem várias formas de amar. Sim. Então, isso é importante tomar consciência. A gente quer achar culpado por nosso não sucesso. Enquanto que o nosso não sucesso é culpa única e exclusivamente minha. Se eu não estou onde estou, são as mentiras que a minha mente está contando para mim. Com certeza. E, inclusive, muitas vezes de prisões que nós mesmos criamos para nós. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma carência paterna, porque eu tive privação da figura paterna na minha vida e busquei, como toda pessoa que teve essa privação, outras figuras paternas para preencher esse vazio. E daí cai muito naquilo que tu falou da identidade. Às vezes, por tu ter aquele senso de pertencimento, de tu agradar a pessoa, para ela te reconhecer, para ela te aprovar, de tu viver uma vida que tu não é. E muitas vezes tu receber até algo assim que não é legal para ti, mas que tu tá aguentando aquilo e tá sustentando aquilo para agradar, porque tu tem aquela necessidade da aprovação. Até que chegou um momento na minha vida que eu pensei assim, para que eu tô fazendo isso? Para que eu tô agradando? Se a pessoa não me ama do jeito que eu sou, não me respeita pelo que eu sou, por que eu tô investindo nesse relacionamento, sabe? Tipo, não de tu romper o relacionamento, mas tu não precisa provar nada para ninguém, tu não precisa ser alguém porque uma pessoa quer que tu seja assim. Tu tem que ser tu mesmo. E se a pessoa não te aceita assim, alguém vai te aceitar pelo que tu é, entendeu? Isso. Tu tem que viver a tua verdade. E quando tu vive a tua verdade, é algo tão grandioso que você passa a olhar para as situações e para a vida de forma diferente. Você passa a olhar para as dificuldades que vai vir de forma diferente. Porque Deus não dá a dificuldade maior que você possa alcançar. Ele só vai te dar aquilo que tu é capaz de superar e seguir em frente. Ele só vai fazer isso. Se você hoje está com uma dificuldade, tenha em mente que você tem todos os recursos que precisa para sair da situação em qual você está. Só que às vezes demora um tempo. E esse tempo precisa ser respeitado na vida do ser humano. Chegam várias pessoas para mim, para atendimentos. Só que uma coisa que eu faço muito: respeitar o tempo de evolução de cada um. Não tem como eu falar, vai ser em tanto tempo, ou isso ou aquilo. A pessoa vai perceber, só que quando ela vai compreendendo a história dela, e ela entende o porquê que ela está sentindo o que ela está sentindo, ela muda a realidade dela. E às vezes é super rápido, não vai demorar. Porque o que você precisa está ali. Só que a tua mente não quer que você saia da situação cômoda em qual você se encontra. Porque é muito fácil ficar ali, tá quentinho, tá gostosinho, então eu não vou sair. Eu vou falar uma fala que uma amiga minha até fez uma postagem. Está no ofurô. Quentinho, sim, gostoso, mas não é um ofurô normal. É um ofurô de merda. Nossa. Aí complicou. Né? Porque tá quentinho, tá gostoso, tá saudável. E aí como que eu vou sair daquilo? Eu fui dar uma palestra para adolescentes de catequese. E eles queriam que eu falasse sobre depressão
e ansiedade. E aí, no final do evento, foi 2 horas e pouco de palestra que a gente fez, eles não queriam que ia embora. E aí, eu pedi permissão para eles, né? Se eu podia falar algo importante. E aí, eu falei o seguinte, desculpe que eu vou falar um palavrão. Falei antes, né? Mas vou falar agora. Se a sua vida está na merda que está, seja para chamar a atenção de alguém, para ser notado, percebido por alguém, é única e exclusivamente culpa sua. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei o que você está passando, mas perceba que você pode chamar a atenção dos seus pais de forma diferente. Você pode chamar a atenção deles com sucesso. Você pode chamar a atenção deles indo muito além. E não dessa forma de se automutilar, de se machucar, de se ferir. Não precisa ser dessa forma. Só que eu vou além. Foi a forma que a mente encontrou para chamar a atenção, para ser percebido e para ser notado. Então a gente precisa tomar muito cuidado e estar atento ao comportamento dos nossos filhos. Porque eles vão nos mostrar o que está de errado. E os nossos filhos, para quem é pai e mãe, sabe muito bem que muitas vezes eles nos protegem de coisas que poderiam acontecer. Só que para que você perceba isso, precisa prestar atenção nos sinais que são dados através deles, e são os sinais que Deus nos revela, e por estarmos no automático, não percebemos esses sinais na nossa vida. Com certeza. Os filhos é algo maravilhoso. Quem ainda não teve a experiência de ser pai, né, ou ser mãe, eu digo que é o amor mais sincero que a gente pode experimentar na vida, né? O meu filho, ele tem uma ligação tão profunda comigo que eu posso não falar uma palavra e ele sabe exatamente o que eu estou sentindo. Então, às vezes que eu estou meio cabisbaixo, né? Eu tento manter a firmeza ali, a postura, até para ele não se preocupar. Ele sabe o momento de me dar um abraço, assim, e dizer que tá tudo bem, mesmo eu ter expressado nada para ele. Isso que tu falou é muito verdade, eu concordo com tudo que tu disse, e eu queria só acrescentar um outro olhar para complementar isso que tu falou, que eu acho que é a questão da lealdade, né? Isso. Porque o que acontece, pegando o meu caso, eu tive uma figura na minha vida que ocupou uma posição paterna de muita importância e era o meu mundo, né? Era tudo que eu queria, era uma aprovação masculina, alguém que me ensinasse a ser homem, alguém que me reconhecesse, né, como homem, que eu tivesse esse vínculo, essa relação. E por muito tempo eu tive uma lealdade cega ao ponto de me anular para ser o que a pessoa queria, me anular para ser o que ele esperava que eu fosse, me anular pelas minhas vontades e pela minha opinião em prol de agradar, né? Nesse senso de lealdade, como se eu não fizesse isso, eu não estivesse sendo leal ao amor, a essa relação que nós tínhamos. E aconteceu que em uma determinada situação foi falado coisas muito pesadas para mim, né? Do caráter assim, como se eu não tivesse valor, como se eu não fosse homem. E nisso a minha esposa sempre me ajudou muito, sabe? A minha esposa, eu te amo, é alguém assim que mudou a minha vida, assim, me curou de muita coisa. E ela falou pra mim, desculpa, gente, ela falou pra mim assim, tu tem o teu valor. E daí eu falei pra essa pessoa, não, eu sou muito forte, eu passei por isso, por aquilo, eu lutei sozinho, eu crio uma família, eu sustento a minha família com todas as dificuldades, a gente já passou por tragédias. Bom, agora a gente tá em Balneário Camboriú porque a gente veio das tragédias das enchentes, mas muito antes disso a gente passou por tragédia, a gente perdeu a nossa casa, a gente já teve assim, tudo que tu possa imaginar de catástrofe na nossa vida, a gente já passou. E a minha esposa falou pra mim assim, como que tu pode aceitar alguém falar que tu não é forte, que tu não é homem, que tu não é suficiente com tudo isso que tu já fez? E daí eu falei assim, realmente. E daí eu pensei, olha só, eu tô nessa questão de lealdade, nessa necessidade paterna, aceitando um relacionamento que não tá bom pra mim, que não tá saudável pra mim. Porque se essa pessoa realmente me amasse da forma com que eu amo o meu filho, não faria isso, entendeu? Eu jamais iria fazer isso pro meu filho,
sabe? E às vezes a pessoa fica muito presa nessa questão dessa lealdade, e eu acho que isso não vale só para o relacionamento, aqui eu dei o exemplo pai e filho, mas eu acho que vale também marido, mulher, né? Muitas esposas são desvalorizadas, são massacradas pelo marido, mas tem aquele senso de lealdade que tem que ficar próximo a ele mesmo, ele destruindo ela, né? Ou vice-versa. E isso que tu traz é importante, essa lealdade, por quê? Porque as pessoas se mantêm reféns. E eu preciso falar, isso é um estado hipnótico para sentir-se pertencente, para sentir-se bem, para sentir-se segura. A gente não sabe o que passa por uma cabeça que está refém de um relacionamento abusivo. Como que nós temos o direito de julgar isso se nós não sabemos o que a pessoa está sentindo realmente? O que tem de programações ali por trás que faz ela se manter ali naquele lugar? Olha as programações que estavam na tua história que te faziam continuar submisso a essa pessoa. Mas não era você. Era a tua criança querendo atenção dele. Era a tua criança querendo ser vista, percebida. Querendo a aprovação. Isso. E isso te limitava de você ir além. Isso limitava você de perceber todo o teu potencial. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas não percebem o potencial delas para se sentir pertencente. O ser humano ele tem a necessidade de sentir-se pertencente a um grupo. Só que muitas vezes esse grupo humilha, machuca, fala mal. E eu vou ousar em falar algo aqui que é bem polêmico. As pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Nossa, eu acho que isso tu falou algo muito verdadeiro e muito presente. E eu queria complementar falando ainda sobre esse assunto, que muitas vezes para nós crescermos e tornarmos adultos é preciso sair do ninho. Isso. E sair do ninho muitas vezes é andar sozinho. E eu acho que esse é o maior medo que nós temos, né? De andar sozinho. De dizer assim, não tem ninguém pela gente, é nós. Nós estamos no controle, é nós por nós mesmos. E eu vou além. Na nossa vida, nós começamos a nossa vida sozinho e vamos terminar a nossa vida sozinhos. Não. Isso é um fato. Com certeza. Porque eu já atendi pessoas que falam assim, porque eu não tive filho, como que vai ser na minha velhice, ou isso, ou aquilo. Você tem a pessoa mais importante do seu lado. Você. Enquanto você não aprender a se brindar e se presentear com a sua companhia, você vai ficar numa busca contínua atrás de reconhecimento das outras pessoas. É você que precisa se reconhecer. É você que precisa dar o seu valor. Senão você vai ficar parado, não adianta. A nossa companhia é o nosso bem mais precioso. Mas o que de melhor você pode dar para outra pessoa é a tua presença. Mas dar a tua presença para as pessoas que querem estar com você. E não quem não quer estar com você ou só por interesse em quem você é. E a gente precisa saber filtrar isso. E saber realmente andar junto com as pessoas que querem estar conosco, que querem o nosso bem, que querem ver o nosso crescimento, que se brindam e comemoram com o nosso crescimento. Mas tem muitas pessoas que falam assim, a Patrícia tem muita sorte. Mas ninguém sabe que eu acordo de madrugada para estudar, que eu não tenho tempo durante o dia para estudar. Ninguém sabe o esforço que é para mim sair, deixar meus filhos para fazer uma formação. Mas eles sabem falar, a Patrícia está viajando de novo de avião. A Patrícia está isso ou aquilo. Só que enquanto há essas falas, eu me fortaleço para ir além. Porque eu sei o meu objetivo. E eu sei que uma das minhas missões é levar transformação para a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de quanto o amor é presente na minha vida e ensinar esse amor que Deus deixou para as pessoas. Só quem me conhece verdadeiramente sabe quem eu sou na minha essência. Quem não me conhece vai ficar criando falsas informações. E tá tudo bem, porque não tem a ver comigo. Tem a ver com a pessoa. E tá tudo certo. Então, quando eu sei quem eu sou, como eu gostaria que a minha vida estivesse e como eu quero que a minha vida esteja daqui para frente, nada me segura.
Vai ter os obstáculos? Vai. Mas eu vou saber seguir e enfrentá-los. Agora, se eu ficar parado no tempo, dando importância para o que estão falando, eu vou me limitar. Eu vou me fechar, eu vou me aprisionar. Porque daí a minha mente subconsciente entende assim, melhor tu ficar aí onde você tá. Não vá além. Aqui é perigoso. Mas se eu conscientemente sei como a minha mente funciona e o que ela pode gerar na minha vida, eu também sei que eu posso ir além. Porque por que eu vou desperdiçar energia com pensamentos negativos, intrusivos, que me limitam? Por que eu não posso usar desse potencial para criar algo extraordinário na minha vida? Só que não é só aqui no racional. Agora eu vou pensar positivamente e vou mudar a minha vida. Não é assim que funciona. Não é. Eu preciso criar o que eu quero. Preciso pensar positivamente, mas eu preciso trazer para o meu sentir, para o meu coração. E é só dessa forma que eu vou mudar a minha realidade. Porque todo impacto emocional é gerado por um padrão forte que você vivenciou. Seja isso bom ou não. E é desse mesmo padrão que a gente precisa usar para mudar a nossa realidade. É só dessa forma. Senão não vai mudar. Senão você vai continuar repetindo um loop mental e não sai de onde você está. Que é o que a grande maioria das pessoas vivem hoje. Com certeza. E tu não pode buscar a aprovação e a validação em outra pessoa. Isso daí tem que estar dentro de ti. Porque se tu não te ama, tu não te valoriza e tu não acredita em ti, não é ninguém que vai fazer isso daí por ti. Tem que partir de ti, isso tem que estar presente dentro de ti. E ainda falando um pouquinho sobre o que tu falou, quanto a pessoa querer que tu cresça até um certo ponto, mas não ultrapassar ela, isso é muito presente também. Eu já vi muitas pessoas que deixaram de fazer gestos que poderiam beneficiar outras pessoas com medo de que aquela pessoa fosse crescer. Eu nunca tive um egoísmo de não abençoar alguém com inveja, com medo de ninguém. Primeiro que eu nunca olhei para o lado. Por exemplo, Thiago, tu tem sonho de ter um carro esportivo? Não tenho, nunca tive e não quero. Tem algumas outras coisas materiais que eu tenho vontade de ter? Tenho, que talvez para ti também não vai fazer sentido, mas para mim faz. Mas não de olhar para alguém assim, o cara tem um carro esportivo, eu quero ter um carro esportivo porque todo mundo tem um carro esportivo. Não, eu sempre quis ter aquilo que faz sentido para minha vida, aquilo que eu gosto, sem olhar para os lados. Outra coisa que eu sempre acreditei é o seguinte, eu vou trilhar o meu caminho e vou buscar o meu sucesso. E todo mundo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E não me interessa se a pessoa vai ter mais sucesso que eu ou vai ganhar mais dinheiro que eu. Quantas pessoas eu já ajudei no meu caminho que já tiveram ganhos na carreira que me ultrapassaram e tá tudo bem, eu fico feliz por elas, que eu sempre digo assim, quisera eu ajudar muitos amigos a ser milionários que eu ia ter mais convites para churrasco, entendeu? Minha vida ia ser muito melhor. Então, eu acho que é muito sobre isso, mas já aconteceu comigo, de muitas pessoas me limitarem por causa que sabiam que se elas tivessem me ajudado, que eu poderia ter alcançado um potencial maior. E eu acho que isso é uma coisa assim que o mundo tem muito disso, né? Muitas pessoas assim, às vezes muito próximas de ti, que o teu sucesso atrapalha elas, né? Isso é um fato importante. Só que o teu sucesso atrapalha elas, mas eles não estão lutando para sair da situação em qual está. Você está. Sim. Se você tem o sucesso que você tem, é por mérito seu. Foi você que passou noites estudando, foi você que foi fazer coisas para estar no lugar em qual você está. Agora, é muito fácil olhar para a grama do vizinho e falar que está mais bonita do que a minha, mas eu esqueço de limpar a minha janelinha e enxergar que a minha também poderia estar bonita. Sim. É mais fácil eu julgar e criticar do que eu tomar um posicionamento da vida e correr atrás daquilo que eu sonho. Não quer dizer que eu nasci numa família limitada ou com pobreza ou dificuldades financeiras que eu não possa alcançar esse sucesso. Eu posso sim alcançar isso. Teve uma pessoa que falou para mim um dia assim: que pena que tu nascesse numa família pobre, né, Patrícia? Aí eu olhei, eu podia ter tomado aquilo como uma dor. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim: eu posso ter nascido numa família pobre, mas os meus filhos não serão pobres. Primeiro, que eles vão ter conhecimento.
E tem eu e o pai deles do lado deles para ajudar eles a sair da situação em qual eles estão. Para enfrentar as dificuldades. Eles vão ter direcionamento. Os meus pais fizeram o que eles podiam e sabiam por mim. Os pais do meu marido fizeram o que eles sabiam e podiam por mim. Só que nascer pobre não é algo ruim. Existe um grande aprendizado. Você está no lugar que você tem que estar. E você vai chegar no lugar que é para você estar, independente do tempo que demorar e o caminho que isso vai demorar para chegar. O que é teu já é teu. É só você ter paciência e saber lidar com isso. Só que você pode ter oportunidades nesse caminho. E o que acontece? Muitas pessoas perdem as oportunidades. Muitas pessoas dizem não para a vida. Dizem não para as oportunidades que surgem. Porque no evento do Diego, e a gente faz essas trocas, a gente está ali para servir. Um ajudar o outro. E quando eu tenho esse ato de servir e ajudar sem esperar nada em troca, eu vou dizer que Deus nos abençoa com coisas incríveis. Eu acredito. Hoje eu estou aqui por conta desse servir. Se eu não estivesse me disponibilizada a estar lá, eu não estaria aqui hoje. Sim. E Deus faz as conexões certinhas com as pessoas certas com que você precisa na sua vida naquele momento. E nós, eu e minha esposa, não estaríamos lá se não fosse pelo Diego. Isso. Então tudo está conectado, né? Então, quando eu me permito também a servir, e não pelo dinheiro, porque eu sempre falo no consultório, quando o dinheiro estiver acima do que eu faço, tem hora para acabar. E isso é um fato. Eu tenho que fazer por amor aquilo que eu faço. Eu tenho que me dedicar e dar o meu melhor em cada consulta, em cada atendimento. Porque isso vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Isso vai mostrar para a pessoa a importância da vida. E ela valorizar a vida dela. Tu sabe que eu acredito em algo que eu já falei aqui nessa mesa e algumas pessoas não concordaram comigo. Mas eu vou explicar hoje e eu acredito que a grande maioria vai entender e vai concordar. Eu acho que quando tu trabalha pelo dinheiro, pode até ser que o dinheiro venha, mas tu não pode te basear nisso. Agora, quando tu trabalha por vocação, por amor, o dinheiro ele é consequência disso. Ah, Thiago, não é bem assim. Ok, tem profissões que são mais predispostas a tu conseguir um ganho mais rápido de dinheiro. Que nem, por exemplo, se tu é muito bom no mercado financeiro, tem uma rentabilidade alta ali envolvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que existem médicos muito bem-sucedidos e médicos que não são? Por que existem advogados muito bem-sucedidos e outros não? Então, quando tu faz o teu trabalho com dedicação e tu busca sempre se aprimorar, buscar novos conhecimentos, cursos, está sempre fazendo a tua excelência, consequentemente o dinheiro vai vir. Porque existe uma regra na vida da semeadura, né? Quando tu planta, tu colhe. Pode até ser que tu demore um pouco, porque às vezes a construção leva um tempo de maturação, e isso faz parte da curva de aprendizado. Mas quando tu está no teu propósito, eu acredito que a recompensa venha. Em relação à questão da grandeza ou das origens, eu também venho de uma família, não posso reclamar da minha família, da minha origem, mas uma família de classe média, né? Então, nunca tive, assim, grandes oportunidades na vida por conta das minhas origens, tive que batalhar e estudar muito. Eu estudava turno integral, eu fiz o ensino médio convencional, o ensino médio técnico à tarde, porque eu queria me formar já pelas duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto meus amigos estavam jogando bola, eu estava estudando, abri mão de muita coisa na minha vida para me capacitar, para estudar. E eu sempre fui aquele cara que me deram uma pistola com uma bala, né? Sempre tinha só uma oportunidade, porque eram oportunidades limitadas, era difícil para minha família. Então, eu tinha que fazer valer a pena cada oportunidade que eu ganhava. E sempre me dava o melhor para tirar 10, para sempre ser referência. Eu acredito que existem dois tipos de pessoas que já nascem grandes e as pessoas que nascem com a grandeza imposta a elas. Então, acho que não tem desculpa. Por exemplo, vou pegar o Silvio Santos, vamos pegar aqui no meu campo, comunicação, o maior comunicador do Brasil, um dos maiores empresários do Brasil, se não for o maior. O cara veio do nada, camelou, batalhou, não teve nenhum tipo de privilégio na vida. E chegou até lá, assim como várias outras pessoas aqui na nossa cidade mesmo. Nós temos o Luciano Heng, nós temos o Francisco Graciola, que são dois mega empresários que vieram também do nada, não vieram de famílias ricas e construíram tudo que construíram. Por quê? Porque é capaz.
Eles tiveram um objetivo, eles não ficaram reclamando da vida, eles foram à luta e conquistaram o seu espaço. Da mesma forma, tu também pode conquistar o teu espaço, obviamente que tem que se desprender de tudo aquilo que está te segurando, né? E eu acho que é muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer essa imersão, de conhecer lá na imersão do Diego, que inclusive eu faço aqui uma propaganda da Metamorfase, que é a imersão do Diego Corrêa, que é fantástica. Se você ainda não fez, fica aqui o convite, né? Foi transformador para nossas vidas e eu acho que é muito importante fazer esse tipo de imersão, fazer a consulta, né? Esse trabalho com profissionais que nem tu, para a gente poder ter esse entendimento, que eu acho que faz parte desse treinamento e dessa capacitação, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou me capacitar apenas em cursos, em treinamentos, mas isso também é uma parte muito importante. E o que eu percebo, focando nas imersões, eu também realizo assim como o Diego, a dificuldade das pessoas entenderem o propósito disso e de se permitirem a estar em um ambiente onde pode ser o momento de transformar a vida deles. Mas as pessoas não estão se permitindo a isso por crenças que limitam, por medo do que pode vir a acontecer e principalmente da exposição, porque as pessoas não querem se expor. E elas vestem uma máscara que são boas, que são fortes e que elas dão conta da vida. Quando elas colocam um sorriso no rosto e simplesmente estão corroídas por dentro. Estão machucadas profundamente. E eles não permitem ir além ou dar um passo e tomar uma decisão. Por quê? Porque eles gastam todo o seu tempo, todo o seu dinheiro com inúmeras outras coisas. Só que quando é para buscar algo para si mesmo, tudo é caro, tudo é difícil. Tu acha que hoje a gente vive do mal do pertencimento influenciado pelas redes sociais, onde todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é rico, todo mundo tem família de comercial de margarina? Eu vou te responder com sim. Porque nem tudo que está na rede social é real. Não, isso eu sei. Mas eu digo que as pessoas hoje têm a necessidade Entendi agora. de ostentar uma vida que não é sua para se igualar ao meio. Porque parece assim que todo mundo acredita que o Instagram é realidade e que todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é feliz o tempo todo, as famílias são maravilhosas e se amam, ninguém tem problemas. Quantas pessoas a gente vê? Vamos pegar pessoas bem-sucedidas, porque o dinheiro é muito tabu. Tem gente que acha que dinheiro é sinônimo de felicidade e não é. Dinheiro é muito bom, é muito importante e é necessário, mas não é tudo. Quantos artistas famosos dão pausas na carreira porque estão com crises depressivas? Quantos vocalistas que tinham o amor de multidões, do público, que tinham o dinheiro para fazer o que quiser da vida, que eles chegavam em qualquer lugar, as pessoas fariam qualquer coisa por eles, tirar a própria vida? Por que essa pessoa tirou a vida, se está tudo bem? Eu acho que as pessoas hoje se escondem por trás dessas máscaras porque elas querem alimentar essa fantasia que se criou nas redes sociais e por isso que cria essa casca de não querer se permitir. E no momento que a pessoa não se permite vivenciar a verdade, ela não se cura. E se ela não se cura, ela está fadada talvez a ter um destino trágico como alguma dessas pessoas. Como tu falou, isso é uma realidade hoje. Eu preciso ser melhor ou igual ao outro. Eu preciso me sentir pertencente a algum ambiente. Isso é um fato. E muitas pessoas acabam se afundando em dívidas, se destruindo emocionalmente e não alcançam o que elas querem. Não alcançam porque não é verdade. Sabe por quê? Porque elas não estão vivendo a essência delas. E uma hora acaba. Então adianta. Se você quer alcançar algo, você não pode perder as suas origens. Você tem que honrar essas origens. As pessoas, como eu falei, tudo isso que tu falou se resume a algo que a gente falou aqui muito importante. Programação cultural milenar. Ter, ser e aparecer. As pessoas vivem para isso hoje. Ter, ser e aparecer. Não importa o custo que vai ser, mas eu preciso ser melhor que o outro. Não importa o que vai me custar,
Mas eu também preciso ter um iPhone 15, 16. Mesmo que me falte comida, mas eu vou comprar. Mesmo que eu tenha que andar a pé, mas eu vou comprar. Uhum. Porque quando eu chegar num ambiente, eu preciso mostrar o meu iPhone para a pessoa. Tu sabe, tu vai achar talvez isso até interessante, mas tu não tem noção de quantas pessoas já sentaram nessa mesa e tentaram me impressionar com as suas posses. Eu fico só analisando elas assim, dizer assim, meu irmão, se tu soubesse que eu não dou a mínima porque tu tem. Eu já tive a oportunidade de conviver em vários meios, né? Como cineasta, eu sempre gostei de me aprofundar nas produções. Então, por exemplo, eu ia fazer uma produção sobre índios, a gente ia vivenciar com os índios, né? Para entender os costumes e tal. Em Gramado, a gente teve a oportunidade de conviver na alta sociedade. Enfim, já conhecemos todos os meios. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas realmente bem-sucedidas em todos os aspectos da sua vida, que tinham uma vida financeira acima, muito acima da média, que eram triple A e que tinham um equilíbrio de família, são tudo pessoas simples. Isso. É o que eu sempre falo. É no simples que as coisas acontecem. Não adianta eu vir aqui com palavras elaboradas ou com um texto pronto para mim te convencer alguma coisa. Não. Eu vou te convencer com a minha presença e com quem eu sou. Essa é uma verdade. E jamais, jamais podemos perder nossa humildade. A nossa humildade é a presença de Deus na nossa vida. Quando perdemos a humildade, perdemos tudo na nossa vida. Eu diria mais, eu diria que a humildade, ela abre portas. A verdade e a humildade. Já me aconteceu 2 vezes. Primeira vez, num grande cliente que a gente queria prestar serviço para ele, nós marcamos uma reunião, que era com o filho dele, na sede da empresa, e a gente está andando, uma empresa muito grande, e a gente encontra um jardineiro, e a gente estava perdido. E daí fomos pedir informações para o jardineiro. E o jardineiro, né, um velhinho simpático, puxou o assunto e a gente conversou com ele, tudo. E ele gostou muito da gente, a gente tratou ele muito bem, como é de hábito que a gente faz com todo mundo. Porque para nós, todo mundo é igual. É normal, né? O valor para nós de uma pessoa está nos seus caráteres, nos seus princípios e não na sua vestimenta, no seu cargo, no seu dinheiro. E tá, beleza, nos mostrou lá o caminho, a gente foi fazer a reunião e daí nós estávamos ali com alguns minutos de reunião e daqui a pouco entra aquele jardineiro na sala e o cara olha assim e diz assim: oi pai, tudo bem? Vou apresentar aqui as pessoas que estão vindo aqui para negociar com a gente. Daí ele olhou assim: não, eu já conheço eles, tu pode contratar eles. Não precisa mais entrevistá-los. Então, às vezes, uma ação que tu toma, muda tudo. Principalmente quando tu não está sendo observado com aquele... Porque assim, a tua vida não é só a mesa de reunião. Quando tu está sendo observado, como tu tá como tu te comporta no mercado, como tu te comporta com as pessoas, como tu está fora do ar. Porque eu tive a oportunidade também de conhecer muitos artistas. E eu estava falando até com um convidado anterior, que eu não dei nomes, né, mas em muitos eu me decepcionei, porque nutria uma admiração por eles, mas quando eu vi como eles tratavam as pessoas, passei a não conseguir mais olhar nada deles, sabe? Porque isso me trouxe, assim, uma tristeza muito grande. Quando a gente vê, assim, alguém diferente, alguém que mantém a humildade, isso me traz um calor muito grande no coração, que a gente vê que ainda tem esperança, sabe? E não é todo mundo que pensa assim. E em relação à riqueza, eu demorei muito tempo na minha vida para entender que eu era um vencedor, que eu era uma pessoa afortunada. Eu sempre achei que quando eu chegasse no meu ápice do meu objetivo de carreira e profissional, que eu ia ser esse cara, e eu estava naquele caminho assim da busca da felicidade. E eu descobri que não existe busca da felicidade. Felicidade é uma escolha. Ou tu escolhe ser feliz, ou tu não é. E não tem nada que vai mudar na tua vida isso. Se tu não acha que tu é feliz com o que tu tem hoje, com a vida que tu tem hoje, tu não vai ser feliz com a tua vida de amanhã, tu não vai ser feliz com 1 milhão na tua conta, tu não vai ser feliz sendo famoso. Não é isso que traz felicidade. E daí eu comecei a ver, eu tenho um filho que me ama, eu tenho uma esposa que me ama, eu faço o que eu gosto. Eu já passei por muitas dificuldades e eu e a minha esposa, a gente dá risada disso. A gente se lembra disso. Então, se eu não sou um cara vencedor, se eu não sou um cara bem sucedido, então eu não sei o que é ser vencedor, que é bem sucedido. E eu ajudo muito as pessoas hoje a enxergar, porque às vezes as pessoas acham assim: não sou bem sucedido porque eu não cheguei à minha meta de 10 milhões, eu não sou bem sucedido porque eu ainda não viajei para a Suíça. Eu falo assim, cara, não é sobre isso.
tu nunca vai estar satisfeito de nada, tu nunca vai encontrar paz nisso, porque se tu não vive o hoje, se tu não consegue aproveitar o que tu tem hoje, tu não vai conseguir aproveitar as demais coisas da vida. Não. E tem uma coisa importante que tu traz diante dessa situação que veio à minha memória agora, que é sobre o perdão. Em 2023 eu fui convidada a escrever de coautoria com a Hipnoterapia Omni um livro. E de madrugada, era 2:30 da manhã, e veio uma mensagem assim: o perdão não tem a ver com as outras pessoas, mas sim com o que você fez com você, diante do que te fizeram. Nossa. O que você fez com a tua vida, perante o que fizeram a você. O perdão é para com você. Quando você se perdoa pelo que você fez com você, pelas limitações que você fez a você, pelo que te fizeram, pelo que te foi imposto, pelo padrão que te foi colocado na tua vida, você transforma a sua vida. Nossa, incrível isso, hein? É só dessa forma. E aí, quando eu me perdoo, eu olho para minha história de forma diferente. Sim. E quando eu olho para minha história diferente, eu percebo a grande força que existe e que eu posso ir muito além. Uhum. Mas é sobre o perdão. Não com a outra pessoa, com você. Pelo que você fez com você, diante do que te fizeram. E você tomou aquilo como verdade absoluta. E colocou na tua vida. E continuou no sofrimento. Uhum. Passando dificuldades. Sendo que você poderia ter uma vida mais leve. Sim, o perdão ele é cura, né? O perdão ele é libertador no momento que a gente consegue se desprender de tudo que está no nosso passado, nós somos livres para viver uma nova história, né? Para viver uma nova vida. Mas tu comentaste em livro, né? Eu estou percebendo que do teu lado ali tem um livro. Tem. Eu quero saber que livro é esse. Esse aqui é um livro onde eu fui convidada a ser coautora. Uhum. E eu trouxe como presente para vocês. Obrigado. E o nome dele é Transformando Vidas através da Hipnoterapia. Uhum. E o meu capítulo é Sempre há Esperança. Aonde eu faço uma analogia da importância da vida. Uhum. Aonde eu trago 2 histórias reais de pessoas que eu atendi. Uhum. E uma pessoa dessas é suicida. E eu fui dar palestra em um determinado lugar e essa pessoa estava lá. E ele falou assim: se existe luz no final do túnel, é essa mulher que pode salvar a minha vida. E naquela noite ele iria tirar a própria vida, já estava tudo pronto, tudo preparado. Uhum. E graças a eu estar no lugar certo, no momento certo, aproveitando uma oportunidade, aceitando um convite, que Deus me colocou lá para ajudar essa pessoa. Hoje a gente se tornou amigos. E ele fala que eu sou a luz na vida dele e que é graças a mim que eu estou ali. Mas não é graças a mim, eu só servi de canal. Eu tinha o conhecimento para estar ali e ajudar ele da melhor forma possível. Então, quando há amor, há transformação. Eu só mostrei para ele a importância da vida e fazer com que ele entendesse toda a história de vida dele. Isso muda. É um fato, muda. A outra situação é sobre uma pessoa que luta contra o câncer. E que me foi dada uma missão em ajudar essa pessoa, por Deus. E veio para mim assim: você tem que ajudar essa pessoa. E aí, quando ela chegou no consultório, você pensa, alguém te ligar: ó, eu sou parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta, e eu posso te ajudar nesse teu processo, se você quiser. Se eu te ligar e falar isso, tu vai pensar: não, isso não pode, não existe. Mas eu fiz isso. E ela veio para o atendimento e eu descobri que ela tinha um filho da idade da minha menina, que tem 9 anos. E isso doía demais, porque eu me coloquei no lugar, sabe? E hoje ela está bem, ela superou, a gente fez o acompanhamento, ainda continua. E ela me permitiu também colocar a história dela no livro. E aí eu fiz uma analogia de 2 pessoas que lutavam pela vida. Não porque um era suicida, que ele queria tirar a vida. Não, ele só estava pedindo socorro. A pessoa que atenta contra a própria vida, ela só está pedindo socorro. Ela só precisa de uma ajuda. A mente subconsciente que leva o ser humano a atentar contra a própria vida. O consciente luta até o último instante em mantê-lo vivo.
Então, isso é importante tomar consciência. E eu vou além. A morte não é só você tirar a sua vida, atentar contra a sua vida. Quando você olha para a sua história no passado e olha com dor, sofrimento, você está olhando para a morte. Você está olhando para a morte. Todos os dias, quando você olha para a sua história com dor. Você está olhando para a morte quando você sofre ansiosamente por o que vai acontecer no teu futuro. Você está olhando para a morte. Você só olha para a vida quando tu olha para o teu dia presente e aproveita cada momento e cada oportunidades que são dadas a você. É só nesse momento que você está olhando para a vida. E cria estratégia para alcançar, mas sem ansiedade. Então perceba, você que vai ouvir esse podcast, você está olhando para a morte ou para a vida? O que você está fazendo da sua vida? Está sofrendo, se colocando numa situação de vítima, porque é isso que as pessoas fazem. Eu já estive nesse lugar, eu sei como que é. E às vezes, mesmo com conhecimento, ainda a gente se coloca porque as programações são mais fortes. Sim. Então, você olha para a morte ou para a vida? Eu quero olhar para a vida. Sabe, Patrícia, primeiramente deixa eu te agradecer em meu nome, em nome da Cilei, pelo livro. Muito bonito, muito bacana. Com certeza nós vamos devorá-lo, vamos lê-lo com muito carinho, muita atenção. Em relação ao que tu estava falando, eu acredito que o que faz toda a diferença, né, na questão da vida ali para a pessoa é algo superior, né? Eu acho que é um propósito, e esse propósito, no meu entendimento, vem de Deus. Eu sou um cara que, enquanto eu não tive um propósito claro na minha vida, todo o meu passado, todas as minhas dores e todas as coisas que aconteciam comigo me abalavam a um ponto de eu já pensar em desistir, de eu já não querer prosseguir. E foi Deus que me deu um direcionamento e me deu um senso de propósito, e Ele que me move. Porque quando tu acredita nisso, tudo faz sentido, tudo tem um porquê. Entendeu? Às vezes tu pensa assim, nossa, eu bati o carro, que tragédia. Não, mas às vezes é um livramento de algo pior que tu ia passar, ou às vezes um atraso é algo que era para acontecer, às vezes num evento que tu achou que tu não ia ir, é porque tu ia conhecer uma pessoa e tu tinha que estar presente ali, que nem tu foi te doar, né, o teu serviço pro Diego lá, e a gente teve a oportunidade de se conhecer porque era para tu estar presente lá, era também para nós estarmos lá. Então eu creio que nada é por acaso. E para você que está nos assistindo e talvez tu pense que não tem mais saída e esse podcast está chegando até você nesse momento, eu quero te dizer que tu é amado, porque Deus te ama. Deus ama todos nós, e a única coisa que Ele pede para ti é que tu permita que Ele entre na tua vida. E é somente tu que pode tomar essa atitude. Então acho que nesse momento é um belo momento para mudar. Eu sempre sou defensor de mudança, né? Eu sou um ex-obeso, emagreci 39 quilos aos 38 anos, né? Fui condenado pelos médicos que ia morrer por conta de doenças, por conta dos infartos que eu tive. Estou aqui na plenitude da minha saúde, mas eu decidi mudar. E eu aprendi, mudando aos 38 anos, que não existe idade para mudar. A hora é agora. Então eu sempre falo, a hora da mudança é esse momento. Se tu decidiu mudar agora, muda. E é simples assim. Tudo começa com uma atitude, né? Quando você se permite e quer realmente algo, ele acontece. Mas isso sobre Deus, ele é bem importante. Porque se você vive um relacionamento e não existe uma trindade, esse casamento vai romper. Deus precisa estar no topo. E você e sua esposa lado a lado. Aí o teu casamento está fortalecido. Só que quando me foi falado isso, eu pensei, não é. Mas é, gente. E pessoas que não te conhecem não sabem o quão grande é a tua fé. Pessoas que não me conhecem verdadeiramente não sabem o quanto Deus age na minha vida para levar transformação para a vida das pessoas que chegam até mim. Isso é um fato. E às vezes eu fico até chateada. Por quê? Porque há um julgamento, sem saber quem eu sou. Não quer dizer que eu preciso estar num templo. Eu preciso me fortalecer no templo. Mas não quer dizer que Deus não está presente na minha vida. Ele está. Isso é importante. E quando você permite que Deus esteja na sua vida, você vai ouvir Ele te dando direcionamento. Permita que Deus fale com você.
como você nunca permitiu. Eu esperava que Deus falava comigo de uma forma grandiosa, de não sei o quê. E quando eu fui fazer o IFT no ano passado, em janeiro, eu entendi que Deus já falava comigo. Só que eu não escutava ele. Ele estava o tempo todo me dando direcionamento. Mas eu não me permitia ouvir da forma com qual ele se manifestava para conversar comigo. Hoje eu sei. Então você que está ouvindo, se permita a ouvir a voz de Deus. Se permita que ele guie os teus caminhos e os teus passos. E você vai ter o sucesso que você tanto almeja. Com certeza, e tem uma visão positiva da vida, porque hoje em dia eu sempre encaro o que acontece como uma permissão do direcionamento de Deus para nossas vidas. E inclusive eu conheci a minha esposa assim, que eu estava preparado para uma viagem, no qual eu ia para um destino que eu ia fazer umas festas com os amigos, uma viagem da empresa, mas daí eu já aproveitar e emendar o fim de semana. E o meu patrão lá, o proprietário da empresa, ele mudou minha programação, me tirou dessa viagem, no qual eu ia fazer com o meu carro, tudo, me colocou numa viagem junto com o pessoal do estoque da empresa. Eu viajei de caminhão, apertado, até a cidade onde trabalhava minha esposa, e lá eu conheci a minha esposa. Então, se eu não tivesse feito essa viagem, que para mim, na época foi terrível, eu não teria tido uma oportunidade maravilhosa que mudou toda a minha vida. Então a gente nunca sabe para onde os caminhos vão nos levar, e eu acho que isso é o que é interessante da vida, né? Hoje a gente está aqui e talvez alguma coisa que vai acontecer aqui hoje vai repercutir em várias outras coisas no nosso futuro, né? Sim, porque você nunca está no lugar errado e você nunca é colocado no lugar errado, mas às vezes você está olhando de forma errada para as situações que estão colocadas a você. Uhum. É sobre isso. Com certeza. Patrícia, eu não poderia encerrar nossa conversa sem te fazer uma pergunta. Eu queria muito saber a respeito de pessoas que a gente recebe vários perfis aqui. Eu já recebi alguns perfis de pessoas assim que colocam, principalmente pessoas mais velhas, tá? Que colocam a atribuição da sua vida, por exemplo, a minha motivação de vida são os meus filhos, a minha motivação de vida é o trabalho, é a igreja, e nunca ela tem uma motivação própria em si. Por que isso acontece? Primeiro, que ela não se valoriza. Esse é um fato. Segundo, que eu não posso colocar o outro acima de mim. Eu preciso estar em primeiro lugar. Então, é algo muito importante. Eu, família, sucesso ou sociedade. E aí eu te pergunto, você está fazendo isso hoje, o teu trabalho? É por você, pela sua família ou pelo seu sucesso? Tá falando do meu trabalho? O meu trabalho hoje, principalmente, é pela minha família. E até mesmo para as pessoas que estão assistindo, para sentir isso, sim, né? Pela tua família. Sim. Ok. Mas em algum momento você tem que olhar e fazer, é por mim. Sim. Senão vai esgotar. E você não vai suportar. Eu respondo o é por mim no que eu faço. Uhum. O objetivo principal, prover a minha família. Sim. Objetivo secundário, eu faço o que eu amo. Estou na minha carreira, estou em algo que me deixa feliz. Uhum. Ok. Mas muitas pessoas, elas não fazem as coisas por elas. Uhum. Elas fazem sempre em benefício ao outro. Do outro. Dar ao outro. Para sentir-se importante e pertencer. Para sentir-se valorizada pela família ou pelas pessoas. E daí elas perdem a sua identidade. Isso. E perde a sua essência. Nossa. Porque elas não estão olhando para o real valor que é elas. Elas estão só sobrevivendo. E a grande maioria do ser humano só sobrevive. Ele não vive uma vida leve. Porque ele não sabe nem quem ele é. Quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Não sabe o que gosta, não sabe preferências, não se permite nem a sonhar. E aí eu pergunto, se eu não sei quem eu sou realmente, qual o meu valor, o que me define, como é que eu vou poder ajudar alguém? Não existe isso. Como é que eu vou poder amar o meu esposo se eu mesmo não me amo?
Como é que eu vou poder dar amor aos meus filhos se eu não me amo e não olho para mim com esse amor e não percebo o meu potencial enquanto mãe ou enquanto profissional? Uhum. Não existe isso. Ah, mas Patrícia, você está falando então que eu vou me colocar em primeiro lugar, mas não vou ser egoísta? Não. Porque a tua essência é ajudar as outras pessoas. A tua essência é levar a transformação para as outras pessoas. Você não vai perder isso quando há humildade, quando há honestidade, quando há dignidade dentro de você. Mas principalmente quando há o amor de Deus dentro de você. Você não vai perder a sua essência. Jamais. Só que se eu faço só pelos outros, eu estou me machucando, eu estou me punindo e a minha mente vai dar um jeito de me tirar da jogada. Adoecendo, trazendo tragédias, trazendo limitações. E no caso das pessoas que elas têm muitas dores, muitos traumas do seu passado, mas não admite, criaram aquela realidade platônica e prefere esquecer tudo que aconteceu, não tem nenhuma projeção, nenhuma visão do futuro porque tem aquele pessimismo, né? Como é que ela consegue fazer para restaurar isso? A única forma de restaurar isso é olhar para a sua história. Tem que encarar. Precisa encarar. Não tem como mudar a sua realidade se você não olhar para a sua história com amor. Não existe isso. E existem pessoas que, não, para que eu vou olhar para minha dor? Para que eu vou fazer isso? Isso é desnecessário porque eu tenho Deus e não precisa disso. Mas continua sofrendo. Continua no loop mental, não sai, continua escasso. Aí percebe, o outro evolui, eu não, porque ele tem sorte, deve estar fazendo alguma coisa errada, porque olha lá, está fazendo tanta coisa. Só que não olha para si e não vive feliz. Não vem me dizer que uma pessoa assim, ela vai ser feliz porque ela não vai ser. Eu conheci várias mulheres que tiveram relacionamentos, vamos lá, de 30, 40, 50 anos de casados e nunca foram amadas e valorizadas pelo seu marido. E depois elas chegam naquele estágio da vida, porque o índice, né, as mulheres normalmente vivem mais do que os homens o marido acaba falecendo antes, e aquela mulher vive aquela vida amargurada, né, porque ela dedicou a vida inteira pro seu companheiro e nunca teve nenhum reconhecimento, nunca teve um amor, nunca teve um cuidado. Mas eu vou além. Esse reconhecimento já veio muito antes. A mente dela vai agir desta forma somente porque ela já reconhece isso. E ela não é merecedora de ser feliz. Porque talvez a lealdade invisível de dor, de amor cego, tentando reparar algum dano com a mãe dela, está muito presente. Então ela também não merece ser feliz. Nossa. E a gente vive muito isso. A maior forma de eu honrar é eu ter um relacionamento saudável, é eu ter sucesso na minha vida, é eu acreditar em mim, eu cuidar muito bem da filha da minha mãe, que sou eu. Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Eu posso encontrar, como eu encontrei na minha vida, o meu esposo, que é o meu porto seguro, que me impulsiona e que a gente busca algo e a gente sonha algo, que a gente tem projetos. Mas se eu não fizer e se eu não for atrás, não é só esse impulsionar e isso que vai me tornar quem eu me tornei. É mérito meu, porque eu busquei, eu estudei, eu fui atrás. Ele me impulsionou, ele esteve atrás, ele me ajudou financeiramente para a gente estar? Sim, mas eu tenho autoridade e eu posso passar isso para ele. E essa cura, ela vem quando eu me permito olhar para mim com amor. Senão eu vou só meramente sobreviver. E é isso que a maioria das pessoas vive. Eu já escutei muito, se eu morrer, se o meu esposo morrer, eu não vou mais casar. Eu não quero mais sofrer, eu não quero isso. Mas quem disse que um casamento pode ser um sofrimento? Quantas pessoas dizem, agora eu vou ter filho, acabou minha vida, não posso mais sair, não posso mais passear? Isso é um padrão de pensamento, é uma crença. Já conheço também pensamentos de pessoas assim, se o meu companheiro, se a minha companheira morrer, eu morro, me mato, não tenho mais por que viver. A sua vida está ligada a dele? Não. Você tem a sua história. Você tem as suas programações.
Só que isso se chama dependência emocional. E aí a pessoa não quer mais viver. Mas não é porque o parceiro morreu. É porque ela também já desistiu da vida Muito tempo. há muito tempo. Nossa. Porque a gente desiste da vida. Sim, e daí eu uso o outro de muleta. Isso. É sobre isso. Tu vê, né, como a gente falando aqui rapidamente sobre as coisas já vai se respondendo tudo, né? Vai. Por isso que é muito importante a pessoa buscar ajuda. E por falar em buscar ajuda, tu tem a tua imersão, né? Tu tem os teus treinamentos, as tuas palestras. Eu queria saber um pouquinho mais o que tu está trabalhando hoje e o que tu está oferecendo nesses treinamentos. Nesses treinamentos hoje eu levo transformação, olhar para a vida com amor, resgate da identidade, independência financeira, autovalorização, respeito e principalmente a pessoa se resgatar do buraco em que ela se colocou. Porque a gente se afunda nas situações. Um treinamento de alto impacto, ele é realmente a transformação que as pessoas precisam hoje. Porque muitas vezes a pessoa está naquela situação por um forte impacto emocional, por algo que aconteceu. As dinâmicas de alto impacto, elas te colocam num outro nível de consciência. Porque lá você vai ter que olhar para sua dor. Doendo ou não, você vai olhar para sua dor. Mas você vai olhar e também você vai entender a importância do amor que tem nessa dor. E isso transforma. Nas imersões existe acolhimento, existe um lugar seguro, existe um lugar onde eu estou o tempo todo ali para ajudar no que precisar e faço as intervenções que são necessárias. Mas no treinamento, o que mais me conduz é Deus. Deus está presente o tempo todo ali para ajudar cada pessoa que vem naquele momento, naquela situação. É transformar vidas. É levar a liberdade que a pessoa precisa. A cura, ela pode acontecer? Sim, se a pessoa está pronta para aquilo. Não sou eu que curo e eu não posso prometer a cura e ninguém pode prometer a cura. Mas a pessoa pode. E eu sempre falo, tanto nas imersões como no consultório. Se você é um pedacinho da obra divina, por que é que você não pode ser um milagre na sua vida? Com certeza. Seja um milagre na sua vida. Se a gente é parte do Criador, parte dele está dentro de nós, então nós somos um milagre. Somos. E as pessoas não percebem isso. E não sabem a importância disso. Nas imersões, existem 3 tipos de imersões hoje. Tem imersão livre para voar só mulheres, só para mulheres, focado com um trabalho diferenciado nessa essência do feminino. Como são quantos dias essa imersão? São aproximadamente 25 horas. 2 dias. 2 dias. Então começa de manhã, vai até 9, 10 horas, 11 horas da noite. E domingo também é esse horário, assim, né? Mas é bem intenso, não é palestra. São dinâmicas de pura reflexão de como você está conduzindo a sua vida. A gente começa resgatando a tua identidade, a tua criança interior. Quando eu resgato a minha criança, eu começo o processo de transformação. E vai sendo trabalhado todas as dores e você realmente vai quebrar as amarras que te impedem de ir para a vida. Nossa. O que está te impedindo. E onde é que ocorrem essas imersões? Hoje, no momento, está acontecendo em Brusque. Geralmente eu tenho uma parceria com o Hotel Estação 101, então eu faço lá, né? Onde eu encontrei um lugar mais adequado, porque tem uma dinâmica que se chama Passeia Cegos. E aí eu consigo, o hotel me libera para passar pela recepção e a gente fazer fora no jardim. Pô, que legal. E aí a pessoa tem uma percepção totalmente diferente da natureza, do sentir, de fazer coisas diferentes, sabe? Então, esses eventos, eles deveriam ser em um lugar com um direto contato com a natureza. Porque tem várias dinâmicas que podem ser feitas e a gente sabe que o contato com a natureza nos fortalece. Sim. A natureza é muito sábia e ela nos ensina muito. Então, os eventos é sobre isso. É você saber o seu lugar na vida. É você saber aonde você quer chegar. E muitas vezes nos perdemos de nós mesmos. E essa é uma das perguntas que eu faço. Quando foi que você se perdeu de você mesmo? Em que fase da sua vida você se perdeu de você? E a gente vai lá e resgata.
Ah, Patrícia, mas dá tempo? Dá, porque é todo estruturado para que a pessoa saia de lá com uma estratégia de futuro de vida. Então é muito transformador. Eu sou suspeita de falar, mas eu sei a entrega que eu tenho, porque não é só alto impacto, tem parte sistêmica. Então a gente faz bastante dinâmicas sistêmicas, que eu sou treinadora sistêmica, aonde a gente leva o nível de compreensão para um outro patamar. E isso é importante. Quando eu honro a minha história, eu transformo a minha vida. Pô, eu já posso atestar aqui, porque a Patrícia chegou aqui, eu vou relatar isso para vocês, e a gente passou acho que umas 3 ou 4 horas conversando antes de entrar no ar. E a Patrícia, ela é incrível, ela tem uma grande percepção humana, chega a ser até assustadora, assim, porque ela vai falando as coisas para ti, é como se ela já te conhecesse, já soubesse de toda a tua causa, né? Eu tive a oportunidade, juntamente com a minha esposa, de conhecer ela na imersão do Diego, e ali eu já tive uma percepção muito grande da tua conexão, né? Como tu consegue te conectar emocionalmente com as pessoas, e isso é muito importante porque tu deixa a gente à vontade, a gente se sente num ambiente seguro, né? E eu acho que isso faz toda a diferença de tu conseguir fazer essa entrega, né? Porque é de total importância a confiança e a segurança que tu sente no terapeuta para tu conseguir fazer alguma dinâmica, para conseguir se abrir e colocar para fora esses medos que a gente acabou de relatar aqui ao longo dessa entrevista, que as pessoas defendem, guardam isso às 7 chaves dentro de si, né? E nos eventos, eu falo que quando você vai para um evento desse é porque você aceitou um chamado. E se você aceitou esse chamado é porque você quer se libertar do que está te impedindo de ir para a vida. E se você quer, eu sempre falo, não se economize. Sim. Se você está aqui num evento, é porque Deus te colocou ali naquele momento e você precisa de algo importante que está ali. Isso a gente pegou um mantra desde a nossa imersão lá e a gente não se economiza em nenhum momento. Não nos economizamos nem hoje quando a mulher veio aqui e o receptivo dela durou 4 horas, né? Não estamos economizando nada. Mas, Patrícia, para a gente dar seguimento, tu tem essa imersão para as mulheres, qual é as outras 2 que tu tem? Eu tenho imersão livre para voar, voe juntos, que é casais. Pô, legal. Onde é para o resgate dos casais. Foi uma das imersões e vivências mais incríveis, porque a gente já começa com o que os casais não fazem mais. Olhar profundamente um no olho do outro. Nossa. Já começa por aí. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque hoje está cada vez maior o índice de divórcio. E uma coisa que nós aprendemos, né, até nós estamos participando, né, de uma imersão da igreja, é que amar é algo que tu escolhe, né? Então não é algo que vem, tu escolhe amar todo dia a tua esposa, né, o teu marido. E isso é algo muito importante, uma imersão focada nos casais para justamente ajudar eles a ter esse encontro, essa percepção, né? Porque às vezes a gente não olha um para o outro e a gente não reconhece a força um do outro, a história um do outro, a importância um do outro, porque na correria hoje em dia a gente não tem mais tempo para conversar, para se olhar, para ter momentos, e é importante, né? Sim, até porque por conta da rotina agitada e do estarmos no automático, a gente vai perdendo isso. Eu sou casada há 26 anos. E a gente vive muito bem. Ah, Patrícia, então vocês não brigam. Eu vou ser hipócrita em falar que não, porque isso acontece. São pessoas diferentes, com culturas diferentes no ambiente. Só que quando há verdade, quando há o acreditar e o respeito, não tem como dar errado. Sim. Eu preciso olhar para o meu parceiro, e eu falo que a gente tem os pilares, né? Diálogo, respeito, compreensão. E se eu não tenho isso, vai falhar. E o amor, né? 4 pilares. Se eu não tenho isso, vai falhar. Não teria levado 17 anos pra gente ter a primeira filha e continuar a mesma coisa. A gente tá junto desde 96. Eu tinha 15 anos quando a gente começou a namorar. Nossa. Então é uma vida. Eu já passei mais tempo, muito mais tempo com ele do que com a minha família de origem. Sim. Então eu preciso entender isso e saber
o quanto isso é valioso hoje. Uhum. E os meus filhos, eles já sentem quando há algo de errado. Você que está ouvindo esse podcast, que pensa assim, mas o meu filho não sente ou ele não sabe. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Tudo. E você precisa ser muito verdadeiro com seu filho também, em falar para ele as dificuldades que você enfrenta. Porque quando chegar lá adulto, ele vai pensar, meu Deus, mas meu pai e minha mãe não tinham dificuldade nenhuma. Você está mentindo pro seu filho. Uhum. As dificuldades estão ali. Senão ele vai achar que o casamento dos pais deles era um conto de fada, né? E não é. Porque se você ensina esses valores e mostra pro seu filho que nem sempre as coisas são fáceis, mas que são possíveis, você muda a realidade do teu convívio. Agora, se não há diálogo, não há compreensão, não há respeito e não há amor, acontece o que está acontecendo hoje. É algo muito importante de se cuidar dessa questão do relacionamento dos casais. Eu estou há 21 anos com a minha esposa e a gente já passou por muita coisa também e acontece em todos os casais os momentos de desavença, fases complicadas, mas sempre são as fases difíceis que levam para as fotos alegres nos álbuns de fotos, né? Então, nos álbuns nunca estão retratados os momentos de tribulação, mas são aqueles momentos que fortalecem o casal para que ele permaneça junto, e é muito importante ter essas dinâmicas para as vezes que eles estão precisando relembrar um pouco disso, né? E parar para se concentrar. E qual é que é a tua outra imersão que tu tens? É Livre para Voar ou Despertar, que essa é mista, né? Homens e mulheres juntos. E aí ela é bem voltada para o desenvolvimento, para você sair da zona de conforto em qual você se está, olhar para sua vida de forma diferente, com dinâmicas de forte impacto emocional mesmo, olhar para sua dor, sair da situação de vítima que a gente se coloca, realmente você querer mudar de patamar da vida com qual você tá. Patrícia, mas vai só melhorar isso ou isso? Todas as áreas da sua vida são trabalhadas na imersão. Uma coisa que é importante a gente dizer também, né, Patrícia, que a pessoa participar de uma imersão é o início de um processo, né? Não significa que tu vai resolver tudo ali. A gente não resolve nada na vida em algumas horas, a gente resolve num processo como um todo. Tu também presta, né, o teu trabalho presencial, a tua mentoria à distância, e a pessoa pode iniciar uma imersão, pode fazer várias imersões, na verdade, mas ela pode iniciar numa imersão, seguir com o tratamento contigo, seja presencial, seja à distância, para ela ir curando e tratando isso até ela conseguir se sentir plena para dar seguimento, né, na vida dela. E as mentorias sempre são personalizadas de acordo com a necessidade de cada pessoa, com o que ela traz, com a dor que ela traz, né? Os atendimentos também são personalizados, individualizados, porque cada um tem sua dor, cada um tem suas programações e a pessoa precisa entender todo esse processo. Mas tem algo muito importante. A gente falou bastante de várias emoções, sentimentos e tal. Tem algo muito importante que a gente precisa, a partir de hoje, e foi algo que eu aprendi recentemente e não poderia deixar de não falar. Que tal você contar a sua história de forma diferente? Sim. Que tal você contar a sua história de superação e não a sua história de dor? Sim. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Pô, com certeza. Vai mudar para outro nível aquilo que você deseja para o seu futuro. Mas não só a tua história, a história da tua mãe, a história do teu pai e de todos que vieram antes. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Pô, eu imagino, eu trouxe aqui o exemplo, né, quando a minha esposa me relembrou e eu fui sustentar de que sim, eu era um grande homem por tudo aquilo que eu tinha feito, que eu tinha enfrentado e não aceitando, né, aquelas falsas alegações de uma figura de autoridade sobre a minha vida. Mas isso que tu falou da gente resgatar também dos pais, da mãe, é muito importante, porque daí isso daí também nos traz uma visão positiva da nossa vida, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, na letra Pais e Filhos da Legião Urbana ali, que o Renato Russo escreve, né, que os pais são crianças como você, né? E o que você vai ser quando você crescer. Pô, e realmente é sobre isso, sabe? Tipo, hoje eu sou pai.
E então eu sempre julguei o meu pai de uma forma. Quando eu me tornei pai, eu passei a perceber outras coisas a respeito do meu pai. E o meu pai, eu sei que hoje ele também tinha suas dores, também tinha seus problemas, mas ele tinha acertos, né? Ele tinha pontos positivos e às vezes, por a gente não aceitar os pontos positivos dos nossos pais, nós não conseguimos desenvolver esses talentos que a gente herda para a nossa vida, né? Até porque se a nossa infância foi sofrida e adolescência, a gente tem o simples ato de falar: eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Mas sinto te dizer, você é 50% mãe, 50% pai. Isso é uma verdade. Então, a única diferença é que você pode utilizar do que não foi te oferecido e usar isso para vivenciar com o teu filho. Faça pelo teu filho, para quem não teve ainda, mas logo vai ter. Faça pelo teu filho o que você gostaria que tivesse sido feito por você. Mas não se esqueça de dar limitações e deveres para ele. Você não pode dar tudo. E às vezes a gente precisa dar menos. Por quê? Porque ele também precisa se frustrar. Ele também precisa entender que nada é fácil. Agora, se você cria o seu filho numa redoma de ouro, você acha que ele vai ser bem-sucedido? Não. Não vai. Porque eu não vou estar passando para ele a verdade. Isso. Qual é que é a verdade? O meu pai tinha medo. O meu pai tinha falhas. O meu pai cometeu erros. O meu pai às vezes falhou com a minha mãe, o meu pai às vezes falhou comigo, o meu pai às vezes quebrou no trabalho, teve que recomeçar. Então, ele tem que ter um entendimento que a vida não é esse conto de fadas, que a vida é esses altos e baixos. Por quê? Para quando ele estiver na crise, ele ter a força de saber que ele pode superar. Aí ele vai pensar, o meu pai caiu, mas o meu pai ergueu. O meu pai errou, mas o meu pai se redimiu. E daí ele consegue ter essa percepção, né? E é interessante porque como que são as batidas do nosso coração, né? Lá em cima é Sim. uma... É um retrato da vida, né? Isso. Então, será que seria bom eu só estar nesse nível superior? Não. Os altos e baixos, e quando você está aqui embaixo, é para você olhar e perceber qual o caminho que você pode seguir e que força que você vai usar com o que você aprendeu quando você caiu, para você subir novamente. Uhum. Vai chegar lá, vai acontecer de novo? Vai. O que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? E vai fazer esse processo. A nossa vida é essa constância. Uhum. E quando eu olho para isso, eu mudo toda a minha realidade. Sim. Porque eu não vou olhar e ficar... aconteceu, exemplo, um acidente comigo. Eu vou sair ilesa. Eu vou sair, porque como é que foi acontecer comigo e não sei o que, agora perdi tudo e não sei o que. Será que você perdeu tudo? Ou você ganhou algo? O que você não estava percebendo? Que precisou acontecer isso na sua vida. Uhum. É sobre isso. E quantos altos e baixos acontecem na nossa vida que a gente reclama. Só que, se você tiver paciência, você vai perceber que foi o melhor que aconteceu. Eu perdi meu emprego e agora como é que vai ser? Talvez a tua mente está te colocando em uma posição que daqui a pouco você vai perceber que foi o melhor. Sim. Que você poderia alcançar algo muito além. E talvez é para você sair da situação cômoda em qual você se encontra. Uhum. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Com certeza a gente nunca sabe o que desafios são colocados na nossa vida para trazer uma transformação. Nós estávamos muito seguros no Rio Grande do Sul e ali permaneceríamos o resto da nossa vida, mas daí vieram as enchentes e cá estamos em Balneário Camboriú. E hoje nós não vemos a nossa vida sem Balneário Camboriú nela, entendeu? E já mudou totalmente a nossa perspectiva, nossas pessoas, o nosso ciclo de convivência, os nossos objetivos. Eu acho que é muito sobre isso. Às vezes o tombo que tu cai hoje é para te levar para um lugar melhor amanhã. E eu até estava falando com a Egina essa semana, você já viu alguém, algum mestre que está lá no alto já, que não tem uma história, que passou por uma dificuldade imensa até ele conseguir subir e alcançar o que ele deseja? Nenhum. Porque tudo é um processo. Sim. Para você aprender a dar valor para cada degrau que você foi subindo na sua vida. Uhum. E quando eu olho com isso e sei que tudo tem um tempo, posso acelerar? Posso. Posso seguir por caminhos diferentes? Posso. Mas até que ponto você está pronta para já alcançar aquilo lá? Uhum. É sobre isso? Sim. O que eu quero. E aí tem algo pior, que eu sempre pergunto para as pessoas e para você que vai ouvir esse podcast.
O que de pior pode acontecer na sua vida? Se você se libertar de todas as amarras, de tudo o que você vem sofrido na tua vida. O que de pior pode acontecer? Nada. Vai ser só libertador. As amarras são o que te prende, é a fonte da tua dor. Uhum. E vou voltar a perguntar, o que de pior pode acontecer? O que pior pode acontecer? Não é no negativo. Vou dar uma dica. O que pior pode acontecer? Mudar. Mudar. Você pode ter o sucesso que você tanto deseja. Você pode ter a sua independência em várias áreas. Você pode ter mais tempo disponível para sua família. Esse é o pior para sua mente. Sim. E ela te mantém ali, enclausulado. Realmente não se pode mudar se tu permanece dia após dia fazendo as mesmas coisas. Isso. Só que, por que dessa pergunta? Porque quando se é feita essa pergunta, a pessoa já vai para o lado negativo. Uhum. E não é sobre isso. São as coisas boas que vão acontecer na sua vida. Esse é o pior para tua mente. Uhum. Porque é como se você não fosse merecedor, de acordo com as programações que estão ali. Que eu acho que no meu caso não funcionou tão bem, porque eu já tô vindo de uma imersão, já tô aquecido, como é que é? Já tá ali, né? Como é que é mesmo? Não se economiza. Não se economiza, não tô me economizando em nada. Tô entregue já. Já estamos imersivos aqui. Estamos imersivos. Mas, Patrícia, minha amiga, eu teria mais horas e horas e horas para conversar contigo, mas a gente tem que encerrar esse podcast. Já fica aqui um convite para um próximo, porque eu tenho certeza que faltou muito assunto aqui para a gente falar. Foi uma grande satisfação, um grande aprendizado que a gente teve contigo aqui hoje. Fiquei muito feliz de recebê-la. Eu tenho certeza que o nosso público também vai ter muitas dúvidas e muitas coisas para pensar e para refletir a partir desse podcast. Eu só agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, primeiramente, por nos dar a vida e por ter colocado vocês na nossa vida. E quero pedir para as pessoas não terem vergonha de pedir ajuda. Às vezes a ajuda está muito mais perto do que elas podem imaginar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não esqueça que, acima de tudo, você é um ser humano incrível, sujeito a erros, a falhas, e você pode sim pedir ajuda, você pode sim fraquejar, você pode sim se permitir a sentir o que você está sentindo. E olhe com muito amor para você. Esse amor vai transformar toda a sua vida. Certamente. Antes de nós encerrarmos aqui, Patrícia, gostaria de estar te deixando uma lembrança do nosso patrocinador, a Chás Real, que é a empresa de chá mais antiga do Brasil. Esse ano está completando 191 anos de história. Uau! Nem esperava. Muito obrigada. E aqui, ó, vamos trazer aqui para os teus pequenos também, ó, mais uns copinhos aqui para eles estarem Obrigada. Tomando seu chazinho, que é uma bebida muito boa para a saúde, e já auxilia no crescimento deles. Eu recebo e agradeço a essa oportunidade, a esse momento. Imagina, nós que agradecemos por todo o aprendizado, pela tua doação. Quero que tu saiba sentir de falar isso para ti, que tudo aquilo que tu doa, que tudo aquilo que tu faz é visto e é recompensado. E tu ainda vai crescer grandemente na tua profissão. E nós ainda vamos te trazer aqui para falar do teu sucesso. Eu não sei se vai ser evento, eu não sei se vai ser livro, eu não sei o que vai ser. Mas nós vamos vir aqui para falar de um grande acontecimento que vai vir para a tua vida. Eu recebo. Amém. E para você que nos assistiu até agora, agradeço imensamente a sua audiência. Coloque aqui nos comentários qual é a sua principal dor. Não se economize, não tenha vergonha de colocar aqui, porque certamente isso é um primeiro passo para a tua libertação. Se você quer que essa mensagem chegue para mais pessoas, deixa o teu like, que é de fundamental importância. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precise ouvir, você vai estar fazendo um grande favor para ele. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tem conteúdo novo toda semana. Nos vemos numa próxima, até mais.